Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa continuação do módulo de uroanálise e líquidos biológicos. E nessa aula eu vou abordar especificamente o derrame peritoneal, então a famosa ascite, certo? Então nessa aula, turma, a gente vai falar o porquê um derrame peritoneal acontece. É importante para nós, no laboratório, que a gente saiba muito a respeito de doenças. Até porque nós estamos conversando, né, dialogando, tirando dúvidas, às vezes até questionando médicos e a equipe de saúde de uma maneira geral a respeito de dúvidas que a gente possa ter no laboratório, visualizando uma célula, né, alterada, diferente, que gere uma certa dúvida das possibilidades, né, da patologia que esse paciente apresenta. Então é importante que a gente entenda o porquê o derrame cavitário, no caso específico desta aula, o derrame pleural, o derrame peritoneal acontece, a ascite acontece, certo? Então, o que a gente vai falar, né, especificamente, né, nesta aula é em relação à ascite. Então, só relembrando algumas coisas, né, que a gente já sabe bastante. A gente já comentou nas aulas anteriores aí, mas não custa relembrar, até para a gente continuar com o nosso raciocínio. Então, a gente lembra das membranas do peritônio parietal, de fora, peritônio visceral de dentro. A gente lembra que esse espaço, então, virtual é mantido, né, por um mínimo de água, por um mínimo de líquido seroso que está entre essas membranas, fazendo, né, com que esse espaço seja um espaço virtual. Então, a característica das células mesoteliais que compõem, a gente já falou. A relação, então, de entrada de água, de saída da água, em relação à pressão hidrostática, que é o que mantém, uma vez que a gente vai falar agora, né, falar de doenças especificamente, seria importante a gente relembrar esse processo aí. Perfeito? Então, eu comentei com vocês nas aulas anteriores aí a relação, certo, de pressão hidrostática, fisiológica, mas que patologicamente também pode influenciar no derrame. A gente comentou que na grande maioria das vezes, né, a relação é patológica quando a gente fala de alterações de pressão coloidosmótica e a relação também patológica da alteração de permeabilidade vascular ou capilar na relação do processo inflamatório. Então, turma, vejam, o que a gente entende, né, de normal de um líquido é o que a gente fala assim, o normal é não ter, vamos dizer assim, uma cavidade aberta, óbvio. Então a gente tem um mínimo, né, que se estima que uma pessoa de mais ou menos 70 quilos de peritônio seja mais ou menos de 100 ml. Então a gente entende, falou já de membrana lá nas aulas anteriores, entende a função tão importante dela na relação, né, como eu comentei, de deslizar as membranas, certo? Toda essa revisão aí, breve, né, revisão, foi para entender justamente um paciente. Turma, uma pessoa que faz ascite, a gente vê a proporção da ascite desse paciente aí, da imagem, a gente entende, claro, o desconforto abdominal que esse paciente tem, a gente entende a dilatação da pele de uma hora para outra, ela cresce de uma maneira muito significativa e, óbvio, a dor que esse paciente tem na distensão da pele é muito significativa. Então, claro que é um processo, né, que deve ser tratado de emergência. Então, a retirada desse líquido da cavidade tem uma finalidade de alívio, dita assim, né, a punção de alívio, para evidentemente restabelecer uma condição mais adequada para esse paciente, certo? Então, esse paciente, por exemplo, é só imaginar ele deitando para dormir, todo esse líquido aqui comprime o diafragma, ele tem uma dificuldade ventilatória, respiratória bastante significativa, além da compressão, como a gente comentou, dos órgãos internos. O que eu gosto de comentar com os alunos? É imaginar e entender, turma, que este líquido que está aí na cavidade desse paciente, obviamente não está em contato direto com os órgãos. Eu não posso pensar que o fígado dele, que o intestino dele, que o estômago dele está boiando dentro de uma água. Porque o leigo diz, né, o paciente tem barriga d'água. Por favor, é o leigo, né? Nós, da área de saúde, jamais a gente ia imaginar
uma besteira tão grande dessa. Então, a gente entende que esta água está aprisionada entre duas membranas, certo? A membrana parietal, que está fora dali, revestindo a cavidade, e a membrana visceral, que está lá dentro, né, em contato com os órgãos, mas o líquido em si, né, está aprisionado entre as duas membranas. Perfeito? Então, toda essa característica aí a gente vai entender, né, no momento do médico fazer a punção. Tá? Não é da nossa área, claro que vocês devem saber isso, não é da nossa área fazer punção, nós não temos habilitação, certo, para fazer punção de qualquer tipo de líquido cavitário. Perfeito? Então, vamos entender. Segundo aspecto importante que eu quero colocar para vocês é entender, turma, que essa água, seja ela qual for a característica, que está aí dentro, aprisionada entre essas duas membranas, entendam, é do paciente. Então, um pensamento que normalmente o médico não pode ter, né, de uma maneira tão simplista assim, é tirar essa água e jogar fora, certo? Porque essa água veio de uma redistribuição do organismo dessa pessoa. Eu já comentei isso com vocês nas aulas anteriores. Então, essa água saiu, né, do intravascular, muito provavelmente, né, ou do interstício, ou do intracelular, enfim, ela veio de um compartimento e drenou, certo, para uma cavidade entre as membranas. Então, a reposição desta água para o compartimento de origem normal, evidentemente, seria a lógica, né, se a gente pudesse fazer isso, mas normalmente não é o caso. Então, a gente viu essa imagem, né, viu a dilatação, a proporção que uma ascite pode tomar. Então, vamos lá. O começo do estudo da ascite. O médico, como eu comentei, vai perguntar para o paciente, vai procurar extrair do paciente alguma informação importante do porquê esse paciente fez ascite. Encaminhando para o laboratório, ele vai complementar esse raciocínio e vai entender, primeiro, né, a relação de transudato e exudato. Então, vai precisar entender por que este líquido drenou. Será que foi por um aumento de pressão hidrostática? Então, ele vai pensar em transudato. Será que foi uma diminuição de pressão oncótica? Ele pode pensar, evidentemente, na proteína. Claro que ele vai pensar em proteína. Houve um desequilíbrio proteico, tá? Por isso que a água drenou para a cavidade. Será que existe um aumento de permeabilidade vascular ou capilar? Então, no processo inflamatório, será que foi por isso que a água drenou para a cavidade? Ou então aqui a gente já coloca mais uma possibilidade, lembra que eu comentei com vocês, a relação de alteração de drenagem linfática, que não é comum, certo? Mas poderia acontecer. E claro, a gente também teria outra possibilidade aí, trauma, que eu falei para vocês, a relação hemorrágica, certo? Então, turma, eu coloquei aqui basicamente, são 7 situações, até são muitas, né, para uma aula que visa ser uma aula mais curta, de meia hora, mas eu vou tentar abordar para vocês a lógica, tá? Que vocês vão entender, é muito fácil de entender, certo? É muito fácil de compreender a maioria das patologias que envolvem um derrame cavitário. Não é muito complicado, baseado em pressão hidrostática, pressão coloidosmótica ou alteração de permeabilidade capilar. Então, entendam. A primeira delas, turma, bastante comum, a tal da ICC. Insuficiência cardíaca congestiva é uma situação que os pacientes desenvolvem do lado direito do coração ou do lado esquerdo do coração. Então, o que quer dizer congestiva? Né? Quando a gente está no trânsito, tem um congestionamento, tem um acúmulo. Né? Quando eu fico com o nariz congestionado, então eu tenho um aumento de secreção na cavidade. Então, entendam, o que é uma congestão do coração? Se a gente tem uma alteração qualquer patológica, certo? Nas cavidades, né? No átrio e ventrículo do lado direito, eu entendo que todo o sangue que está chegando no coração, ele vai congestionar. Por exemplo, eu tenho uma alteração de parede, eu tenho uma alteração de fluxo em cavidade. Cabe, digamos, 70 ml de sangue na região do ventrículo direito, por exemplo. Tá? E um paciente desenvolve algum problema de válvula, ou seja, de parede, que faz com que ele não consiga eliminar os 70 ml, digamos, de sangue dessa cavidade. Digamos que permaneça, certo, com um débito cardíaco aqui, uma insuficiência cardíaca, e
esse sangue que está chegando nessa região, nessa parte direita do coração, não consiga colocar plenamente todo o volume que está chegando, porque teve um débito aqui, ele não conseguiu expulsar tudo, certo? O que vai acontecer? Vai congestionar. Então, esses vasos anteriores ao lado direito, turma, que a gente, claro, entende, certo? Que é o que está fazendo o retorno venoso da nossa grande circulação, vai ter um acúmulo. E esse sangue vai começar a entumecer os capilares. E aí, vocês já sabem, né, o que eu quero dizer. Começa a entumecer, o vaso não vai explodir. Aumenta a pressão hidrostática e esta água que está dentro do sangue, do vaso sanguíneo, drena para uma cavidade e faz derrame. Qual é a característica do líquido? Transudato, certo? Redistribuição de água. Por quê? Porque ele tem uma alteração no coração. Neste caso, uma ICC direita, certo? A gente vai ver daqui a pouco abordar, quando a gente for falar de pleura, a ICC esquerda. Né? Esse coração, claro, está de frente para vocês, por isso que essa aqui é a região que está em azul, a região direita. Perfeito? Então, o que poderia ocasionar essa situação dessa ICC? Então, a gente entende hipertrofia, né, de parede, dilatação, paciente hipertenso, várias situações, claro que não entra no caso aí, a gente ter uma aula de cardiologia, até porque eu, evidentemente, não sou a pessoa mais recomendada para fazer com vocês uma aula de cardiologia. Perfeito? Então, essa é uma situação que a gente, né, tem muito bem descrita nos livros de patologia, turma. Vejam aqui as várias possibilidades, né, de ICC, os transtornos de uma ICC direita, e está aqui, ó, derrames cavitários. Basicamente, né, normalmente, seria um pouco mais relacionado a derrame em relação à ascite, o peritônio, tá? Mas vejam aqui uma característica importante, para a gente lembrar, o edema. Certo? Turma, esse edema aqui vocês já entenderam. O vaso entumeceu, os pequenos capilares entumeceram, a pressão hidrostática aumenta, vaza água. Para onde? Para o interstício. Neste caso aqui, ó, água no interstício. Por isso eu sempre falo para os alunos, preste atenção no nosso avô, na nossa avó, certo? Às vezes até pai e mãe com uma certa idade, que começam com uma alteração cardíaca e podem fazer o tal do edema em membro inferior, geralmente nessa região aqui dos pés, normalmente reclamam dessa situação no final do dia, certo? Mas pode já a gente pensar numa alteração cardíaca. É comum fazer ascite em paciente que tem ICC direita? Turma, não é comum, mas pode, certo? Não é comum vamos lá, né, pela relação que eu tenho aqui no hospital, né, que eu entendo pela incidência de amostras que chegam no laboratório, não é muito comum, mas pode. Agora, aqui já muda de figura. Na insuficiência hepática, nas alterações de hepatopatia, eu posso garantir para vocês que é muito comum acontecer. Então, a gente tem, né, de amostras que são encaminhadas para o laboratório, aqui no HC, muitos dos pacientes com hepatopatia, né, fazem derrame. Seja, né, como eu coloquei aqui para vocês, por hipertensão portal do sistema porta, eu vou dar um exemplo bem interessante, seja por alterações da estrutura hepática, certo? Em caso de cirrose, de hepatite, de hepatocarcinoma, dos processos obstrutivos, enfim. Então, a gente entende o quê? Turma, vejam, fígado, certo? Sistema porta tem um grande fluxo entrando na cavidade, certo? No fígado especificamente. Por isso chamado, né, de sistema porta, é a entrada, né? Grandes volumes. Então a gente entende que quando um paciente faz hepatopatia e tem uma alteração de fluxo de sangue, né, dentro do órgão, ele vai ter um represamento. E é basicamente isso que essa ilustração aqui está querendo representar para nós. Se tiver uma alteração de fluxo, ou seja, chega um grande fluxo de sangue no fígado, mas esse paciente tem uma hepatopatia, seja ela qual for, onde essa obstrução pode causar um dano, uma alteração na liberação, na saída desse sangue do órgão, eu teria um represamento, certo? Anterior ao órgão. Esses vasos, mais uma vez, vai aumentar a pressão hidrostática, certo? Pressão do sangue,
pressão da água na parede, fazendo com que a água vaze, saia do vaso e entre na cavidade. Neste caso, eu terei ao ter uma redistribuição de água, vou pensar em transudato, certo? Mas eu entendo que na hepatopatia eu posso ter também, o que é comum, uma alteração de síntese proteica, uma alteração de metabolismo, né? Outra função tão importante do fígado, e eu posso ter alteração de concentração de proteína, o que vai diminuir a pressão coloidosmótica e também, da mesma maneira, vai contribuir com, né, a ascite. Então, são duas situações aí no caso que podem acontecer com as doenças do fígado de uma maneira geral. Perfeito? A relação, né, de fluxo, como a gente está mostrando aí, que seria transudato, e a alteração proteica, que ocasionaria, na verdade, né, uma alteração também de transudato, mas por uma alteração de diminuição de pressão coloidosmótica. Muito bem. Na insuficiência renal, eu comentei com vocês, né, numa outra aula aí, com um exemplo da relação. Um indivíduo tem uma alteração de filtração, tem uma alteração de fluxo renal, tem uma alteração, né, de capacidade do rim controlar a famosa, né, o famoso equilíbrio hidroeletrolítico. Então a gente entende que um paciente toma água, a água entra, vai para o tecido, vai para o vaso sanguíneo, mas ele não consegue fazer esse equilíbrio. Ele não consegue liberar, formar urina numa proporção equilibrada, numa proporção lógica. Então ele tem uma retenção de líquido dentro do organismo. Essas retenções, turma, em paciente renal crônico, normalmente a gente vê faz edema. Né? Quem já foi colher sangue, por exemplo, de um paciente renal crônico, às vezes vê demasiado, né? Você põe o garrote lá, tenta achar um vaso sanguíneo e não acha, de tão entumecido que ele está, né? No braço, por exemplo, na dobra do cotovelo. Então eu entendo que o interstício dele está cheio de água, está demasiado. Mas este edema pode ser drenado, vamos lá, esta água pode ser drenada para uma cavidade e um paciente fazer, certo, um derrame peritoneal, fazer uma ascite. Então é uma das, né, situações que poderia acontecer, certo? Por alteração aí de fluxo, vejam, das artérias, né, artéria renal, veia renal, ou também alteração no processo de filtração nas glomerulopatias, certo? Também a gente poderia ter um paciente fazendo o processo de derrame de ascite. Bom, não que seja menos, né, agressivo ou menos perigoso, vamos colocar assim, a relação de doença hepática, de doença cardíaca e de doença renal. Então, até então, turma, nessas três situações, vocês lembram das aulas anteriores, coração, fígado e rim, na grande maioria das vezes a gente teria uma relação aí de transudato, redistribuição de água, que a gente entendeu por quê, né? Simplesmente por um aumento de pressão hidrostática ou aumento de diminuição de pressão cloidosmótica, eu teria o extravasamento de líquido, uma redistribuição de líquido, né? Pensando em transudato. Mas nos processos inflamatórios, quando a gente fala principalmente de peritonite e pancreatite, são processos que eu posso garantir para vocês com uma gravidade, né, mais significativa. Então, sempre que a gente pensa no envolvimento aí inflamatório, infeccioso, né, bactérias numa cavidade, certo? A gente, claro, pensa na gravidade desse paciente. Então, as peritonites e as pancreatites são duas situações aqui que eu geralmente abordo para a gente entender como um bom modelo de doenças inflamatórias que fazem derrame cavitário. E aqui, claro, o derrame não será à base de transudato, e sim de exudato. Então, a gente pensa, claro, no processo inflamatório, proteína, certo? Leucócitos migrando para a cavidade, destruição, né, de células, de tecido, vai geralmente ocasionar um líquido purulento nessa cavidade. Então, a gente tem, né, como aspecto aí da ascite, claro, pensando em todas essas possibilidades que a gente já comentou, a relação de líquido translúcido, límpido, purulento, leitoso ou hemorrágico. Certo? A relação sempre importante de transudato e exudato, não
é diferente, claro, quando a gente pensa especificamente na ascite, né? Como eu comentei com vocês, é o grande ponto de partida aí de um médico para entender qual é a doença que ocasionou. Então, a gente tem uma tabela aqui, turma, que é muito mais relacionada, claro, a gente vai também falar da pleura, é muito mais relacionada a líquido pleural, essa tabelinha aí, mas ela é bacana, eu adoro ela, né, porque ela traz de uma maneira bem sucinta e objetiva a relação. O derrame aconteceu? Sim. Caracterizou como transudato. Então, no que eu vou pensar? Vejam aqui. Aumento de pressão hidrostática, certo? Dos capilares lá, né, sistêmicos, né, da entrada, aumento de pressão hidrostática dos capilares pulmonares, ou seja, do peritônio ou, né, da pleura. Tanto faz. A fisiopatologia é exatamente a mesma. A relação de diminuição de pressão coloidosmótica, então a redução de proteína, vejam, a hipoalbuminemia ou a hipoproteinemia, seja qual for, né, seja a relação de abordar proteínas totais de uma maneira geral ou especificamente a albumina. Então a gente está pensando aqui uma das possibilidades, né, a gente comentou. Então vejam, a relação de rim, certo? As glomérulo, né, patias aqui, a relação de coração, insuficiência cardíaca congestiva, geralmente quando a gente fala de peritônio, seria do lado direito, mas a gente já vai ver a pleura seria do lado esquerdo. Então, a hipertensão, veja aqui, ó, síndrome nefrótica, mais uma vez a relação de rim, né? Se vocês lembram das aulas de bioquímica, a síndrome nefrótica, né? Classicamente, a pessoa tem hiperproteinúria, perde tanta proteína no sangue, desculpem, na urina, hiperproteinúria, que diminui no sangue, faz hipoproteinemia ou hipoalbuminemia, né? Então isso tem um efeito colateral lá, faz hipercolesterolemia, enfim, né? Caracteriza a síndrome nefrótica, lesão renal, processo renal bastante grave. Lembra que eu falei para vocês de desnutrição, né? Quem já não relacionou uma criança desnutrida, né, com aquela que o leigo fala, a barriga d'água, a criancinha tem barriga d'água. Então, tem um derrame cavitário, certo? Uma ascite, né? Devido a ter pouca proteína no sangue. Devido a isso, diminuição de pressão cloidosmótica, a água drena para a cavidade e faz a ascite. Então, agora fica fácil da gente entender, né, por que ocorrem esses processos. A relação, então, de exudato está aqui, mais uma vez, alteração de permeabilidade, base do processo inflamatório. Então, a relação, vejam, de tantos processos, né, que poderiam acontecer numa pessoa em relação a exudato, né? Lúpus eritematoso, tem uma relação sistêmica, desculpem, imune aqui, né? Sistêmica, porque, claro, lúpus eritematoso sistêmico, mas tem uma relação aí bastante forte com o processo imune, que faz a relação dos anticorpos aí e lesão celular. E, claro, o que chama atenção para nós, moçada, é o processo infeccioso. Tranquilo? Também a gente vai pensar, certo? Nos exudatos aí do quiloso, eu falei para vocês, quilomicrons. Então, a drenagem linfática, destruição, obstrução ou lesão do duto torácico, por exemplo, linfático em trauma. Eu já vi algumas vezes isso no hospital, né, de paciente acidentado, politraumatizado de um acidente de carro, por exemplo, fazer lesão, drena este líquido, né, do duto torácico, linfático. Essa linfa, vamos dizer assim, cai na cavidade, cai no peritônio, tufte. Abre a membrana, o médico drena, colhe, manda para o laboratório, a gente entende desse líquido equiloso. Perfeito? Então, tem algumas relações aqui. Turma, e a última é a relação hemorrágica. Então, a gente tem, né, alterações de coagulação que não são comuns, não é tão comum assim, posso garantir para vocês, mas a gente vai geralmente pensar, como eu comentei, em trauma, lesão ou então em neoplasia. Perfeito? Vamos em frente. Então, o nome dado à punção do líquido da cavidade peritoneal é chamado de paracentese. Então, às vezes vem nas requisições aqui no hospital líquido de paracentese. Perfeito? Líquido acítico, né? Líquido peritoneal é a mesma coisa. Então, essa punção é feita, claro, com o médico, com a ideia, com o objetivo do médico entender a causa, certo? Qual a patologia que esse paciente tem, por que ele fez o derrame. Eu comentei com vocês, quando a gente viu uma imagem de um paciente com ascite,
a relação de drenagem de alívio para reduzir o volume de líquido na cavidade, para evidentemente diminuir a compressão, tanto né, a extensão, a dilatação da pele, como a compressão dos órgãos internos. E a gente falou, turma, né, viu ali no começo de algumas aulas aí, eu falei que eu ia comentar a relação da diálise peritoneal, que é um processo terapêutico, seria um processo anterior a um indivíduo, a um paciente que tem insuficiência renal, ser encaminhado para fazer a hemodiálise, certo? Ficar acoplado lá numa máquina de 4 a 6, às vezes até mais horas, né? 3 vezes na semana. Então, é uma situação em relação à qualidade de vida muito ruim para um paciente, claro, né? Que normalmente precede um transplante renal. Então, essa diálise, né, é uma situação interessante, né, que se faz e que a gente vai também abordar, porque se analisa no laboratório esta amostra exatamente como se fosse um líquido peritoneal. Ok? Então, vamos lá. Fez a coleta, a gente já vai entender. É uma pena. Eu tenho alguns vídeos, sabe, alunos, que mostram uma punção de ascite, que é bastante interessante, porque é uma punção de um paciente que tem transudato, é uma punção de um paciente que tem um líquido purulento, de processo infeccioso, né? E uma punção de um indivíduo que tem neoplasia, que fez um tumor, na verdade, e que esse tumor extravasou, né? Fez um rompimento desse tumor, dessa massa tumoral, extravasou um absurdo de sangue na cavidade, ele fez uma ascite extremamente, né, volumosa, e esse líquido, na verdade, drenado, é uma característica de um sangue muito carregado, muito denso, né, como eu comentei com vocês, que é uma dos raciocínios aí, evidentemente, para neoplasia. Mas, né, talvez aí numa próxima aula eu consiga mostrar essas drenagens para vocês, né, mas se vocês procurarem aí em internet, né, nos YouTubes aí, com certeza vocês vão encontrar. Então, a punção, certo? É feita na cavidade. O médico geralmente bate assim, ó, né, na barriga do paciente, para entender se não existe nenhum órgão colabado. Então, como eu falei para vocês, existe uma dilatação. Então, ele chega ali na cavidade, ele bate, entende, né, que não tem nada colabado, ele introduz uma agulha. Esta agulha, né, é um tipo de um abocate, porque tem um metal, claro que fura, mas depois que perfurou as membranas, ele evidentemente não quer perfurar a membrana lá de dentro. Então, ele, né, tira o metal de dentro, né, desse conjunto, e o que fica lá dentro da cavidade é, na verdade, a borrachinha, né, que é o abocate. Então, quando vai diminuindo o tamanho, porque vai drenando, 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 né, é claro que esse abocate, essa borracha, não vai perfurar a membrana visceral, certo? Então, ele vai drenar com baita cuidado, para que não ocorra uma perfuração da membrana visceral, a gente entende quais seriam as consequências disso, certo? Pensando num líquido purulento, cheio de bactéria, de um processo de uma peritonite, por exemplo, seria desastroso, né, perfurar a membrana visceral. Perfeito? Então, turma, vejam, eu não vou falar de normalidade, né? Porque o normal é não ter, vocês já entenderam. Mas um líquido de transudato seria com essa característica aqui. Um líquido amarelado, translúcido, eu entendo que é, né, o que eu brinquei com vocês aí até agora, é a água, certo? Que mudou o seu compartimento. Somente isso. Perfeito? Vamos em frente. Então, para a gente fechar, né, essa primeira parte aí, é só a gente relembrar essa amostra que a gente já tinha visto, né? Vejam, lembrar de um indivíduo que tem um transudato, teria basicamente esse aspecto macroscópico aí da amostra. Então, a gente vê aqui situações, né, bem mais intensas em relação à característica do líquido, um líquido extremamente purulento. Claro que a gente está percebendo, né, que isso aqui é uma autópsia, uma necrópsia de alguém que teve um derrame cavitário purulento, muito provavelmente fez sepsis e, né, foi a óbito, muito provavelmente pelo processo como um todo. Perfeito? Bom, turma, a relação da diálise peritoneal, fácil de entender. Quando um indivíduo, então, precisa fazer uma diálise, ou seja, ele tem uma disfunção renal significativa,
pode ser feito um procedimento onde um médico faz um acesso, né? É um procedimento cirúrgico, ele faz um acesso ao peritônio, tá? No paciente, tem na imagem aqui, a gente, né, poderia ver. E este líquido, ele é colocado por este acesso para o meio das membranas, para o peritônio. Então, ele fica, né, como se fosse um extravasamento, né, patológico de um derrame cavitário, certo? Então, esse líquido vai ser colocado entre as membranas parietal e visceral e vai ficar na cavidade. Então, esse paciente geralmente fica deitado, né? Essa bolsa é colocada num suporte, você abre o acesso, todo esse líquido drena para a cavidade peritoneal do paciente, entra lá e fica, tá? Esse líquido fica geralmente num período de 4 horas, 5 horas, 6 horas por aí, e depois desse tempo se coloca uma segunda bolsa, geralmente abaixo do leito, você abre o acesso e o líquido do peritônio daí desse paciente é drenado para essa bolsa. Ou seja, ela entra por uma bolsa, certo? Fica no peritônio, como está aqui, ó, na haste, fica no peritônio, faz a função dele, que é fazer um equilíbrio hidroeletrolítico, ou seja, ele vai tirar eletrólitos do sangue. Me perdoem mais uma vez o aspecto, né, a denominação leiga, mas ele vai filtrar o sangue desse paciente, certo? Pela membrana peritoneal, devido a ter altamente vascularizada, e vai fazer essas trocas, certo? Vai literalmente fazer o papel do rim. Perfeito? E esse líquido, como a gente comentou, vai ser drenado para essa segunda bolsa ao término, né, da diálise. Então, a gente vê aqui o acesso, como eu comentei com vocês, perigoso, né? Pode contaminar esse acesso, por isso a família é muito bem orientada para como fazer, evitar contaminação, e aí vai. Então, né, vai fazer essa diálise. Pode ser uma máquina, né, que faz, aí seria a diálise contínua, né, diálise peritoneal ambulatorial contínua, onde essa máquina fica fazendo o fluxo. O líquido entra, sai, entra, sai, entra, sai e fica circulando no peritônio desse paciente por um certo tempo. Qual é o problema? Se contamina. Então, se contaminar pelo acesso ali, entra uma bactéria ou contaminou por qualquer outro motivo, certo? Você tem um risco para esse paciente. Ele pode ser contaminado, essa bactéria pode fazer uma peritonite e, evidentemente, todo o processo, né, se desenvolve. Então, quando esta bolsa, que é drenada, certo, que é a segunda, tem um aspecto turvo, esse paciente, evidentemente, a família do paciente é orientada para levar o paciente e a bolsa para o hospital, para, evidentemente, entender se contaminou, se tem bactéria, se tem processo inflamatório, por que essa bolsa está, né, turva. Evidentemente, deve ter alguma contaminação. Então, assim, a gente viu bastante a respeito do processo da ascite, né? O porquê ela pode acontecer, quais são as preocupações, né, do médico em relação a transudato e exudato, né? Qual é a busca do médico pela patologia que esse paciente tem, aonde nós iremos especificamente contribuir para um diagnóstico correto desse paciente que fez a ascite. Então, nas próximas aulas, né, a gente vai entrar especificamente em rotina de laboratório, falando dos exames de laboratório de cada uma dessas amostras, e aí, claro, a gente vai de uma maneira aí sequencial, entendendo cada vez mais, né, o papel do farmacêutico bioquímico dentro desse processo todo de diagnóstico das causas, né, das ascites, dos líquidos de derrame pleural, sinovial e seja o que for. Ok? Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula.